Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E na aula de hoje a gente vai dar sequência à nossa playlist de vídeos sobre a Primeira República, falando sobre os movimentos sociais do campo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a Guerra de Canudos. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propagandinha básica, uma propagandinha minha. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você gostar desse vídeo. E também de ativar o sininho para você receber novas notificações sempre que eu postar alguma aula nova ou algum vídeo especial. Também não deixa de se inscrever nas minhas redes sociais, aqui embaixo, no Instagram e no Twitter, para você sempre receber notificações e ficar ligado nas novidades aqui do canal, beleza? Então, quando a gente fala dos movimentos sociais do campo na Primeira República, a gente tem que lembrar basicamente do que a gente estudou na nossa aula de estrutura política, social e econômica da República Oligárquica. A gente viu que a República Oligárquica foi marcada por aquilo que o sociólogo Florestan Fernandes chamou de ethos escravista. Basicamente, a permanência da mentalidade racista e da exploração do trabalho mesmo após a abolição da escravidão. Vimos como essa abolição da escravidão não significou uma melhoria efetiva da qualidade de vida das populações mais pobres do Brasil, em especial das populações mais pobres de uma região que naquela época ficava conhecida como o Sertão. Ao contrário do que hoje a gente convenciona chamar de sertão, que é uma região geográfica que fica no Nordeste, no interior do Nordeste, naquela época no Brasil, o sertão e os sertanejos eram aquelas pessoas e aquela localidade que ficava no interior do país. Então, basicamente, sertão poderia ser o interior do sul ou mesmo o interior do Nordeste, como é o caso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Em especial, então, no Nordeste, a escravidão e o fim da escravidão foram em muitos sentidos. Por causa da crise do açúcar, vão libertar vários dos seus escravos, que vão se ver completamente sem emprego. Uma horda de miseráveis vai começar a migrar pelo interior do país, sem oportunidade, sem perspectiva, sem acesso à terra, sem nenhum tipo de emprego fixo. Essas pessoas vão migrar de região em região, vão cometer pequenos delitos, vão ocupar e vão realizar trabalhos de bico com uma vida extremamente miserável. As condições do campo no Brasil na virada do século XIX e do século XX eram calamitosas. Se até 20 anos atrás a gente tinha gente que matava rato para comer, por outro lado, no iniciozinho do século XX, as condições eram ainda piores. Imagine secas constantes, aliadas a um intenso preconceito racial que impedia boa parte dessa população, agora liberta, de conseguir empregos. É nesse contexto de desespero social e de completo desamparo econômico que surgirá o chamado Arraial de Canudos. Para a gente entender o que foi o Arraial de Canudos e o seu papel fundamental na história da Primeira República Brasileira, a gente tem que falar de um personagem que tem uma história no mínimo curiosa. Um cara chamado Antônio Maciel. Antônio Maciel nasceu em 1830, na cidade de Quixamurubim, no estado do Ceará. Antônio Maciel, ao contrário do que muita gente pensa, não era um camarada pobre. Ele tinha, para os termos óbvios do sertão do Nordeste, uma vida bastante confortável. Ele foi um advogado prático, foi um professor e durante muito tempo ele viveu ali nessa cidadezinha do Ceará muito feliz. Se casou e um belo dia, quando chegou em casa, descobriu que sua esposa estava tendo uma affaire. Na verdade, que sua esposa havia lhe deixado pelo sargento da força pública daquela cidade. Muito chocado com essa experiência, com a experiência de ser corno, Antônio Maciel então decide largar tudo para trás e vai virar um andarilho, um peregrino e ainda, como era conhecido naquela época, um beato. Beato era aquela pessoa que, mesmo não estando ligada à hierarquia católica, possuía um profundo conhecimento sobre a fé cristã e sobre a Bíblia, e fazia questão de pregar essa fé, dando algum tipo de auxílio, sobretudo espiritual, às pessoas mais pobres. Antônio Maciel, então, peregrina por mais de 20 anos pelo sertão nordestino. Ao final desse período, em 1893, chega ao estado da Bahia, ao lado de uma fazenda chamada de Fazenda Canudos, que se situava relativamente próxima à cidade de Juazeiro, uma grande cidade do interior da Bahia.
Chegando a Canudos, Antônio Maciel, que havia feito fama como um grande beato durante esses 20 anos de peregrinação pelo Nordeste, se instala ao lado dessa fazenda e monta uma pequena comunidade, que ele vai chamar de Arraial de Belo Monte. Isso porque, como vocês podem observar na foto, o arraial ficava na encosta de um morro, né? Esse Arraial de Belo Monte ele começa com pouquíssimas pessoas. Basicamente, os historiadores estimam que ali existiam cerca de 10 famílias em 1893. Rapidamente, a mensagem se espalha pelo interior. A mensagem de que quem chegasse ao Arraial de Belo Monte, ou ainda, por causa da fazenda contígua ao arraial, quem chegasse ao Arraial de Canudos, receberia não só aconselhamento espiritual de Antônio Maciel, que àquela altura era conhecido como Antônio Conselheiro, mas também receberia um pedaço de terra para plantar e receberia um teto. Isso vai fazer com que o Arraial de Canudos cresça exponencialmente num curto espaço de tempo, basicamente em 3 anos. Entre 1893 e 1896, o Arraial vai de uma pequena comunidade com 10 pessoas para uma comunidade com cerca de 5.200 casas e aproximadamente 25 a 30 mil pessoas. O crescimento do Arraial de Canudos vai representar uma grande ameaça aos grupos oligárquicos daquela região. Uma ameaça, em primeiro lugar, aos coronéis da Bahia, sobretudo aos coronéis do interior da Bahia. Os coronéis da Bahia testemunhavam, desde sua criação em 1893, a migração de diversos dos seus trabalhadores e habitantes das suas cidades para o Arraial. Isso fazia com que o curral eleitoral desses coronéis, a principal moeda de troca deles no sistema do coronelismo, se enfraquecesse enormemente. O enfraquecimento desses currais eleitorais fazia com que esses coronéis vissem Canudos com grande desconfiança. Para além disso, conforme a comunidade foi crescendo, Canudos conseguia produzir uma série de bens para competir, para vender para o mercado interno da Bahia. A competição com esses coronéis também desagradava enormemente esses grandes proprietários de terra. Mas não era só os coronéis que ficavam extremamente desagradados com essa concorrência. A Igreja Católica também se desagradava enormemente com o Arraial. Isso porque, embora Antônio Conselheiro fosse um católico, Antônio Conselheiro não estava ligado à hierarquia da igreja. Ele era um beato. E por isso, todo o dízimo que a comunidade de Canudos recolhia não ia para a Igreja Católica, mas ia para a própria comunidade. O não recolhimento do dízimo acabava afetando e enraivecendo a arquidiocese do estado da Bahia. Para além disso, também a imprensa local da Bahia entendia o Arraial como uma ameaça. A imprensa local, e posteriormente a gente vai ver a própria imprensa nacional, vai entender o Arraial como uma ameaça na medida em que vai entender aquelas pessoas que eles estavam como fanáticos religiosos, como pessoas que iam para lá porque não tinham conhecimento ou ainda porque estavam sendo iludibriadas pelo conselheiro. Essa imagem é uma imagem que vai marcar durante muitos anos a interpretação sobre os acontecimentos em Canudos. Essa ideia do fanatismo religioso como um principal motor para a ampliação e, sobretudo, para a consolidação do Arraial de Canudos. Nessa aula a gente vai ver que essa visão do fanatismo religioso é uma visão não só preconceituosa, mas, sobretudo, uma visão muito simplista. O Arraial de Canudos, até 1896, então, existia a revelia do Estado brasileiro. Nesse sentido, então, eles não pagavam impostos ao Estado. Conforme isso foi crescendo, cada vez mais Canudos foi começando a ser entendida por essas forças políticas locais como uma ameaça. O combate a Canudos ele vai começar a se desenrolar a partir de 1896. Em outubro desse ano, Antônio Conselheiro leva os seus principais apóstolos, João Abade e Pajeú, para a cidade de Juazeiro. Em Juazeiro, o conselheiro recomenda a Pajeú e a João Abade que comprem madeira suficiente para construir uma nova igreja para o Arraial, haja vista que a igreja do Arraial estava ficando muito pequena. Eles vão a uma loja, uma madeireira local lá em Juazeiro, que pertencia a um grande coronel da região, pagam a madeira em adiantado e pedem para que o madeireiro, óbvio, entregue toda aquela madeira lá no Arraial de Canudos. Era lógico, cara, não tinha madeira por ali naquele momento. Pajeú e João Abade vão embora
os conselheiristas vão embora de Juazeiro, e naquele momento, então, o coronel daquela região decide dar um calote nos conselheiristas. Os conselheiristas ficam lá esperando semanas e semanas e semanas a madeira chegar, que eles tinham comprado, e a madeira nunca chega. Naquele momento, então, os conselheiristas dão tudo por perdido e deixam aquilo de lado, falam: bom, eles tomam um calote, não tem o que a gente fazer. Ao mesmo tempo, lá em Juazeiro, o coronel que havia dado o calote sente muito medo de que os conselheiristas pudessem retornar à cidade para cobrar aquela dívida. Vai então à procura do prefeito de Juazeiro, um outro coronel, e fala: olha, eu vendi uma madeira para os conselheiristas que estão dizendo que eu não entreguei, mas eu entreguei. E estão dizendo, inclusive, que eles vão vir aqui para cobrar essa madeira que eles estão dizendo que eu não entreguei. Então a gente tem que fazer alguma coisa. O prefeito não tem dúvida. O prefeito pede então ajuda ao governador do estado da Bahia, que vai enviar uma força comandada pelo então tenente da Polícia Militar do estado da Bahia, um cara chamado Manuel Pires. Essa força ela vai ter 150 homens pesadamente armados. E é nesse momento que começa, a outubro de 1896, a chamada Guerra de Canudos. Esses soldados então vão até Juazeiro e ficam lá aguardando que os conselheiristas cheguem. Mas é óbvio, eles não chegaram a Juazeiro porque eles nunca tiveram a intenção de cobrar essa madeira. Eles sabiam que eles não podiam fazer isso sem serem duramente reprimidos. A força policial não se dá por satisfeita. Então, decidem ir até Canudos para tirar a história limpa. Só que qual é o problema disso? Indo até Canudos, as notícias se espalham rapidamente pelo sertão da Bahia. Chega a Canudos a notícia de que havia uma expedição militar de policiais indo até a direção do arraial. Naquele momento, os conselheiristas não vão dar sorte para o azar. Sabendo que seriam reprimidos, eles bolam então uma emboscada. Na cidade de Uauá, também na Bahia, os conselheiristas se intocaiam nas casas, sabendo que, para atacar Canudos, a expedição policial deveria chegar até a cidade. Quando os policiais chegam na cidade, já anoitecendo, os conselheiristas esperam os soldados dormirem. No momento em que os soldados se colocam a dormir nas casas, os conselheiristas saem do meio do mato e começa um verdadeiro conflito de carnificina. Os conselheiristas saem vencedores e a força policial recua de volta para Juazeiro. Naquele momento estava encerrada a primeira expedição que tentava colocar fim ao arraial de Canudos. Sob uma grande humilhação, os policiais sequer conseguiram chegar às portas do arraial. Em janeiro de 1897, o governador da Bahia vai tentar mandar uma segunda expedição para derrotar o arraial. Naquele momento, ele chama o Major Febrônio de Brito, que vai comandar uma força com 250 homens. Essa força ela também não consegue chegar às portas do arraial de Canudos, sendo derrotada após a travessia da Serra do Cambaio. Naquele momento, então, a imprensa da Bahia caiu de pau, caiu matando nos políticos baianos, dizendo que eles eram completamente incompetentes e que sertanejos que eram inferiores de um ponto de vista racial, fanáticos religiosos, estavam colocando não só o governo estadual, mas o próprio governo da República Brasileira em xeque. Naquele momento, as notícias chegam para o então presidente da República, à época, um camarada chamado Prudente de Moraes, ligado ao Partido Republicano Paulista. Quando as notícias chegam da Bahia à capital, Rio de Janeiro, a vergonha estava instalada. Políticos ligados a Floriano Peixoto, conhecidos como florianistas, pressionavam o governo e começavam a criar dentro da imprensa do Rio de Janeiro um boato de que Antônio Conselheiro seria um perigoso monarquista, alguém que estaria colocando em xeque a recém-nascida república e dando a ideia de que Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil eleito da história brasileira, era muito fraco para enfrentar as ameaças monarquistas. Agora você deve estar se perguntando, Antônio Conselheiro era mesmo monarquista? Vamos analisar os fatos. Antônio Conselheiro era um beato religioso. Ele de fato encarava a república como um governo, ou pelo menos um sinal da vinda do anticristo. Isso porque ele acreditava que a separação entre igreja e Estado era completamente danosa para a vida do indivíduo. Ele era completamente contrário ao casamento civil. Mas isso não significa dizer, obviamente, que Antônio Conselheiro fosse um monarquista. Ao contrário, Antônio Conselheiro reconhecia que a vida era muito ruim na monarquia e a vida continuava sendo muito ruim na república. Antônio Conselheiro, portanto, não era um monarquista, mas a imprensa brasileira
a partir do fracasso dessa segunda expedição, cria a imagem de Conselheiro como monarquista para justificar o que estava por vir, ou seja, o massacre das forças de Canudos. É dessa forma, então, motivado por essa campanha sórdida da imprensa, que a março de 1897, Prudente de Moraes vai tomar para si o dever de combater o Arraial de Canudos. Naquele momento, então, nomeia para a nova expedição, para a terceira expedição, um camarada chamado Antônio Moreira César, ou ainda conhecido como o Coronel de Gola, em função da sua atuação na chamada Revolução Federalista. Antônio Moreira César lidera uma expedição muito maior do que a segunda. Ele leva 1.300 homens, leva inclusive algumas armas pesadas. E, pasmem, na primeira batalha, às portas do Arraial de Canudos, Antônio Moreira César é morto. O exército entra em pânico e mais uma vez bate em retirada. Só que dessa vez as coisas são diferentes. Isso porque em Canudos, naquele momento, existiam jornalistas de todo o Brasil cobrindo a invasão ao Arraial e cobrindo a guerra àqueles selvagens. As notícias chegam à capital e aos grandes centros urbanos do Brasil como uma grande vergonha. O exército brasileiro era derrotado por um conjunto de fanáticos religiosos e selvagens. A República se encontrava ameaçada, não, óbvio, por aquelas pessoas que moravam no Arraial e estavam indiferentes ao governo republicano, mas pela própria opinião pública. Naquele momento, era necessária uma repressão duríssima. Em abril de 1897, será organizada a 4ª expedição contra o Arraial de Canudos. Dessa vez, Prudente de Moraes não mediu esforços para acabar e para massacrar o Arraial de Canudos. Nessa 4ª expedição, para obter força militar para lutar naquela guerra, Prudente de Moraes prometeu a todos os soldados de todos os cantos do Brasil que quem se alistasse para lutar na Guerra de Canudos e voltasse vivo ganharia uma casa no Rio de Janeiro. Obviamente, o governo brasileiro de Prudente de Moraes e nenhum outro jamais cumpriu essa promessa. Isso dá origem, inclusive, à primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, que tem esse nome porque os militares o ocuparam tomando uma providência para resolver a promessa do governo que nunca havia sido cumprida. Essa 4ª expedição ela vai conseguir sucesso. Isso porque ela vai ser comandada pelo próprio ministro da guerra, um marechal chamado Carlos Bittencourt. Essa expedição vai reunir cerca de mais de 10.000 soldados de todos os estados brasileiros. Essa expedição vai utilizar armas de calibre pesado, como por exemplo a matadeira, um canhão que tinha esse nome, vocês já devem saber, inclusive porque utilizado para bombardear o Arraial, cheio de crianças e mulheres, dia e noite. Basicamente, de abril de 1897 a outubro de 1897, os soldados ficaram sitiando o Arraial do lado de fora, tentando matar de inanição, impedindo a entrada e a saída dos conselheiristas daquela região. Após muitas dificuldades, a 5 de outubro de 1897, o Arraial cai. Como conta o escritor e jornalista na época, cobrindo aquela guerra para o estado de São Paulo, Euclides da Cunha, em um célebre livro publicado em 1902 chamado Os Sertões. Sobre o fim de Canudos, Euclides encerra seu livro da seguinte forma: diz Euclides, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente das quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Caiu o Arraial a 5. No dia 6, acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Estima-se que cerca de 20.000 pessoas morreram durante a Guerra de Canudos do lado dos conselheiristas. Mais de 2/3 da população do Arraial, que foram completamente trucidados pela violência do Estado brasileiro.
do lado das forças policiais e do exército, a gente conta 5.000 baixas. Euclides da Cunha também conta o que é feito do cadáver de Conselheiro. Antônio Conselheiro não morreu na Guerra de Canudos, ele morreu de disenteria. Enterraram ele numa vala comum. Quando os soldados invadem Canudos, antes de destruir as casas, eles procuram desesperadamente o cadáver de Conselheiro. Cortam a cabeça de Conselheiro para averiguar se era ele mesmo e trazem a cabeça para a capital. Expõem a cabeça empalhada no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Estava extinto e exterminado aquele perigoso algoz da República Brasileira. É óbvio que hoje a gente sabe que ele não tinha nada de perigoso algoz. E tampouco os seus seguidores o tinham de fanáticos religiosos bizarros e completamente inconsequentes. Ao contrário disso, os conselheiristas acreditavam que Antônio Conselheiro seria uma figura messiânica. É nesse sentido que, para entender o Arraial de Canudos, a gente tem que entender uma noção que é fundamental, que é a noção de messianismo. Antônio Conselheiro era uma liderança religiosa, mas não somente uma liderança religiosa. Antônio Conselheiro era um sujeito que oferecia ajuda social para pessoas que estavam esquecidas pela República. Acreditar que 30.000 pessoas, no espaço de 3 anos, procuraram o Conselheiro apenas porque viam nele um sujeito salvador, uma espécie da reencarnação de Jesus Cristo na Terra, imagem a qual, inclusive, ele vai mobilizar o tempo todo, até mesmo na hierarquia do Arraial, quando ele vai nomear 12 apóstolos, 12 conselheiros próximos para criar o seu conselho de administradores do Arraial, é uma visão simplificada. O que essas pessoas buscavam eram melhores condições de vida. A isso nós chamamos, na história brasileira, de messianismo. O surgimento dessas lideranças que vão coadunar, ao mesmo tempo, o discurso religioso, por um lado, de salvação religiosa, e o discurso de salvação material. Canudos é um produto da própria história brasileira. Seus inimigos, os coronéis, o governo republicano, a imprensa e mesmo a Igreja Católica eram as forças que haviam proclamado a República. E, havendo proclamado a República, eram as forças que lutavam para fazer com que permanecessem na miséria, excluídos da cidadania e do direito à terra, aquelas pessoas. Concluo citando mais uma vez o grande Euclides da Cunha, definindo na última frase do seu livro aquilo que a Guerra de Canudos representa para a história brasileira. Diz Euclides que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Maudsley era um grande psicanalista, um grande psicólogo naquela época, que explicava os comportamentos psicóticos a níveis coletivos. Euclides da Cunha diz que ainda não há um psicólogo, não há uma explicação capaz de nos contar, de nos explicar propriamente os crimes cometidos por nações inteiras. A Guerra de Canudos foi um exemplo de resistência à estrutura da Primeira República e, mais do que isso, um exemplo de um crime e de um genocídio cometido em pleno território brasileiro. Beleza? Se você gostou dessa aula, peço que você compartilhe com seus coleguinhas, deixe o seu like aqui. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.